vão lá e vão compartilhar a tela, né? E aí vocês me falam se a tela está compartilhada, porque logo pela manhã aqui o Zoom atualizou e nessa atualização dele eu não enxergo mais as telas que eu compartilhava com vocês, não sei porquê. Vocês estão visualizando meu exercício aí, não estão? 15? Bacana, Sim. Sim. bacana, obrigado. Beleza, vamos lá então, né? Então tá aí. Gabriel possui um chuveiro, tá? Cujo, de certa forma, eu falei um pouquinho disso na última aula. Gabriel possui um chuveiro cujo o elemento de aquecimento consiste em dois resistores, né? Ambos aí de 10 ohms. Então, ligados da forma como foi representada a figura. Então eu tenho três pontos, K, L e M. Se eu ligar o ponto K ao ponto L, eu tenho 10 ohms. Né? Se eu ligar o K lá no M, lá na frente, eu tenho 10 mais 10. Porque se eu fizer essa ligação aqui, ó, ou melhor, deixa eu. Se a minha corrente elétrica, vamos colocar assim, chegar aqui no K, meu fiozinho aqui, ó, aí ele vai vir bonitinho, tal, vai passar aqui pelos 10 ohms, né? Só admitir uma pessoa aqui. Dá bom dia para Yasmin, para Larissa. Então tá aí. Aí o que acontece? Vai lá, passa em 10 ohms, chega aqui, você vai e liga o L, né? Então você tá falando com ele, ó, então eu não vou pro M não, que o M não tem saída, né? O cara tá saindo é por aqui, ó, né? Ele fez essa ligação, que ele entrou pelo K, passou pelo 10 e aí ele saiu aqui, ó. É como se eu ligasse a minha bateria, né? A minha bateria ou a minha tomada, né? Vou imaginar a minha bateria, uma bateria ligada aqui. Vão representar assim, né? Que eu fico representando. Nem sempre é uma tendência cobrar do jeito que eu estou colocando nos simulados, nos simuladores, perdão, mas vai que cai diferente, né? Então imagina isso aqui, ó. Aí o cara vai lá e faz o seguinte, tá aqui a minha bateria, uma bateria, sei lá, né? Ou 110, eu vou ler depois aqui, tá? Ou 220. Aí o cara vai e liga lá, por exemplo, o polo positivo no K e depois liga o L. Então a minha corrente elétrica vai fazer o quê? Ela vai sair daqui do positivo, bonitinho, tal, vai entrar no L, vai lá, vai passar em 10 ohms, vai chegar aqui, vai chegar no L e vai voltar para a bateria, né? Não gostei não, ficou muito didático não. Segundo ano, show demais, merece um trem melhor. Então, vou imaginar que eu vou fazer essas duas possibilidades aqui, só para ficar mais claro o que eu estou pedindo, tá? Então, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu tenho a possibilidade de ligar a minha bateria só aqui. Então, imagina uma bateriazinha aqui bonitinha. Então, uma bateria aqui, sei lá, polo positivo, polo negativo. Então, eu posso ligar ela no ponto K e posso ligar ela no L. Então, eu tenho aqui minha bateria polo positivo, polo negativo. Ou a segunda opção é ligar no K, eu tenho que ligar de todo jeito. E ligar lá no M, para aproveitar toda a resistência. Tá certo? Essas são as duas possibilidades. Beleza? Nem li o exercício todo ainda, tá? Então eu tenho a possibilidade de utilizar apenas uma resistência de 10 ohms, apenas uma de 10 ohms, ou duas. Porque como esse ponto L não está ligado em lugar nenhum, ele não existe no meu circuito. Então é como se ele não existe. Então a resistência agora, aqui ó, na segunda, na situação, digamos assim, 2, né? Vou chamar isso aqui de situação 2, que situação um, por exemplo. Aqui seria 20 ohms.
Junta a maiada toda aqui, 20 ohms. Beleza. Então vamos ver qual que é de fato o problema dele. Quando morava em Brasília, onde a diferença de potencial da rede elétrica, rede pública, é 220, né, não é só Bahia que é, né? Gabriel ligava o chuveiro pelos terminais K e M. K e M. Então aqui ele estava em Brasília, ó, K e M. Aqui então a minha bateria é de 220 volts. Isso ele em Brasília. Indicados na figura. Ao mudar para Belo Horizonte, onde a diferença de potencial é de 110, então essa primeira situação aqui é BH. 110, Mineiro. Passou a ligar o mesmo chuveiro, só que nos terminais K e L. K e L. É correto afirmar que, comparando a vida dele em Brasília com a vida aqui em Belo Horizonte, nesse chuveiro, o que aconteceu? Bem, é tanta coisa que pode ter acontecido, então eu vou olhar mais ou menos o que ele está querendo saber. Primeira coisa aqui, unânime, ele quer saber o que aconteceu com a corrente. É a mesma? É maior? É menor? Né? É menor? É maior? É a mesma? Tá certo? E depois a quantidade de calor, né? Já que ele está querendo tomar banho. Calor, calor, calor. Então ele quer saber sobre a corrente elétrica. Bacana? E quando ele fala calor, ele está querendo saber, na verdade, é a quantidade de energia, né? Delta Q, calor, quantidade de energia. Então ele quer saber também sobre potência. Aí eu copiei e colei um quadro bacana que tem, eu não lembro que página mais, mas está no material de vocês aí, que deu uma resumidazinha boa. Eu falei, né? Mas eu não deixei organizadinho, bonitinho aqui não. Sobre potência. Tem 3 equações de potência e quando que eu devo utilizar cada uma delas. A primeira é tranquila, é quando não for fornecida a resistência. Você está vendo que não tem resistência na fórmula. Mas as outras duas é importante você prestar atenção no seguinte. Quando não for fornecida a corrente, lógico, não tem na fórmula, né? Ou quando a fonte de tensão é constante. Isso aqui que eu quero que você preste atenção, que é importante. A fonte de tensão tem que ser constante. Beleza? Beleza. E a última aqui, quando não for fornecida a tensão elétrica, né, não tem na fórmula, né? Ou quando a corrente elétrica for constante. Muita tensão. É danado para a gente usar a fórmula errada, já que tem 3. Tá? Primeira coisa que eu vou ter que investigar aqui é sobre a corrente. O que aconteceu com a corrente. Beleza? Tranquilos? Entenderam o meu problema aí? Primeira coisa. Então vou chamar de corrente 1, corrente 2, né? Aqui é Ô, Carlos, Brasília. eu estou Fala. confundindo as fórmulas. É qual que era de calor sobre tempo A ou de não tinha? calor sobre o tempo é a potência. Tá? Quando ele falou aqui, ó, quando eu percebi pelas respostas que ele quer saber sobre a corrente, e ele mencionou em todas elas sobre o calor, então ele quer saber de energia. Né? Na verdade, ele deu a dica, não que você vai precisar usar a forma, mas o conceito, mas bem lembrado aí, o conceito de potência, na verdade, né? Isso aqui são formas de calcular, tudo bem. Mas o conceito de potência, deixa eu até melhorar isso aqui, o conceito mesmo, bacaninha, né? É, energia, qualquer tipo de energia, variação de energia. Aqui no caso eu estou falando de energia elétrica transformando em calor por tempo. Você pode até usar essa fórmula aqui em elétrica para calcular a energia da CEMIG lá que ela está te cobrando, que é potência vezes tempo. Né? Lembra que eu falei na última aula que aí, no caso da CEMIG, a unidade é quilowatts, que é potência, vezes hora, que é tempo. Né? Para te lembrar aí a formulazinha, só lembrar da formulazinha. Né? Quilowatts é potência e aqui o hora é o tempo. Então, pode ser que você use essa fórmula quando for um assunto específico inclusive a questão 14, eu já tinha resolvido uma questão muito parecida, a questão 12, na mesma página.
Eu já resolvi uma questão muito parecida com ela. Qualquer coisa a gente resolve essa 12 aí depois, que é da CEMIG, tá? Mas aí seria essa daqui. Isso aqui é mais o conceito. Ele te deu a dica, quando ele falou de calor, ele te deu a dica que teremos que falar de potência. Não que você vai ter que usar essa fórmula aqui, não. Uma dessas três aqui do quadro. Com certeza. Então, aqui o calor foi só para te dar a dica que a outra coisa que ele quer saber é potência, além de corrente elétrica. Beleza? Então, achei uma questãozinha. Esses caras aqui, eles participam muito da elaboração de questões do Enem. As questões deles são muito bem elaboradas, não? Na minha opinião, humilde opinião. Beleza? Então, tá aí. Vamos lá então, né? Vou calcular a potência, através da potência eu vou achar a corrente, né? É uma maneira de fazer aqui. Vou explorar a fórmulazinha de potência. Se eu usar o VRI vai dar certo também? VRI? Tem que dar, né? Se eu usar o VRI tem que dar certo também, né? Mas se eu usar a potência também vai dar certo, tá? Para achar a corrente eu posso usar VRI. Mas eu vou fazer de propósito, vou usar a potência. Então, vamos lá, potência. Se eu for calcular a potência 1, porque aí a potência faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Não, vou no VRI mesmo, né? Depois eu calculo a potência. Vou no VRI, eu vou no V1 e esse aqui vai ser meu V2, né? Situação 2. Se eu for calcular o V1, eu preciso saber a resistência 1 e a corrente, que vai ser minha corrente 1. Minha voltagem na situação 1, que é em Belo Horizonte, é 110. E minha resistência é só 10. Então minha corrente 1 tá tranquilo. Minha corrente 1, né, vai dar 11 amperes. Beleza? 11 amperes. Isso na situação de BH. Aqui, ó, 11 amperes. Corrente elétrica. E agora eu vou calcular minha corrente elétrica na situação 2, tá? Minha corrente na situação 2, minha voltagem na situação 2, né, vai ser voltar. A voltagem é em Brasília agora, né? 220 volts. A resistência é o dobro, que é 20 ohms, né? Vezes a corrente 2. A corrente 2, tá? Desculpa aqui, ó. Corrente 2. Então vai dar uma corrente 2 e quanto? 220 dividido por 20 vai dar 11 amperes também. Então, talvez eu tenha até. Vou resolver até o final, mas talvez até matei a questão, né? As correntes são as mesmas, tá? Elimina maior, elimina menor. Estou entre as duas primeiras aqui, ó. É a mesma corrente, tanto na situação Brasília quanto na situação BH. Até aí tudo bem, tudo tranquilo? Usei a fórmulazinha VRI, ó. Beleza? Tranquilos? E agora eu quero saber sobre a quantidade de calor. É a mesma quantidade de calor que está é a mesma quantidade de calor que está sendo utilizada em Brasília e BH ou no caso aqui pelas opções ou é menor? Ou é menos calor que está sendo convertido aí, alguma coisa assim. Beleza? Então eu vou calcular a potência. Para calcular a potência aqui, eu tenho algumas opções. Qual delas? Bem, eu posso usar tanto a primeira forma quanto a segunda. Tá certo? Vou usar a primeira. Para calcular a potência 1, eu vou pegar a voltagem vezes a corrente. A voltagem 1 é 110. Vezes a corrente, que é 11. Tá certo? Beleza? Não vai dar mais conta assim, deixa eu
Vai dar não, vai dar não, vai dar, tudo vai dar conta, perdão. Tudo vai dar muita conta. Então vai dar essa potênciazinha aqui, ó. V vezes I, que é a potência, nem precisa não, que vai dar essa potência aqui, ó. 110 vezes 11 watts. Né? Não preciso fazer a conta, não, só preciso falar se é maior ou menor. E a potência 2, né? É a voltagem 2 vezes a corrente 2, que é a mesma coisa, só que a voltagem lá ela é maior, é 220 vezes a mesma corrente. Então isso aqui vai dar não sei quantos watts. Ou seja, a potência 2, que era em Brasília, né, tinha mais calor em Brasília, tá? Porque a potência era maior, tinha maior conversão de energia, né? Maior conversão de calor em Brasília, né? Antes era melhor, ó, tá certo? Ele convertia mais, né? Porque eu nem precisei fazer a conta aqui não. A corrente é a mesma mesmo. Então quem tem maior voltagem tem maior conversão de calor. Então, voltando na pergunta, onde ao mudar para BH, onde a diferença é de 110, passou a ligar o chuveiro nos terminais diferentes. Beleza, é correto afirmar aqui. Comparando-se Brasília com BH, então em BH, o que aconteceu? Menos calor por unidade de tempo. Porque em BH é esse aqui, ó, onde a potência diminuiu. Tudo beleza, galera? Onde a potência diminuiu. BH aqui, ó. Beleza? Então a potência diminuiu bastante porque a voltagem diminuiu em BH. Então tem menos calor fornecido por unidade de tempo aí, ó. O que é menos calor por unidade de tempo? Calor dividido por unidade de tempo. Potência. Perceberam aí? Então ele queria saber quem tinha maior ou menor potência. Em BH eu tenho menos potência. Perceberam a riqueza da questão? A questão, teoricamente, é uma questão bem puxada. Beleza? Tranquilos? Dúvidas aí? Meu xará, Carlos, acabou de chegar aí. Se tiver dúvida, você me fala depois aí, viu? Estou no livro 3, resolvendo a questão 15 da página 24. Dá uma olhada aí, depois se tiver dúvida, você me fala, amigão. Carlos, o que ele significa o quê? O que seria calor? Entendi. Que é aquele mesmo lá da calorimetria que a gente usava, né? O que é calor? Que é uma Entendi. forma de energia, né? Então a questão foi muito inteligente aqui. Eu achei ela meio estilo Enem, tá? Eu sei que não é não, mas eu achei ela estilo Enem pelo fato dela colocar um conceito aqui, ó. E você que tem que se virar para trabalhar o conceito. Então ele colocou aqui que calor por unidade de tempo, calor dividido por tempo, qualquer tipo de energia dividido por tempo é potência. Então você tinha que sacar que o que ele estava querendo aqui era potência. Eu achei inteligente a questão. Você tinha que sacar que era a potência que ele queria. E calcular a potência para ver quem tinha maior potência. Né? Aí quem tem a maior voltagem vai ter a maior potência. Isso porque eu calculei antes a corrente e verifiquei que a corrente era a mesma. Né? E a única coisa diferente é que essa corrente é a mesma, quem apresentar a maior V então ganha. Né? Olhando essa primeira fórmula aqui, quem apresentar a maior V ganha. Tranquilos? Beleza? Dúvidas? Então acho que a melhor saída aí é resolver o máximo possível de exercício. Tá? Então tá aí. Ele vai pagar uma conta maior em BH, que é 110, e vai ter menos calor disponível. Né? Só tem desvantagem na tomada 110. Oi. Não seria mais caro em Brasília, não? A corrente é a mesma que ele está puxando. Eu falo mais. Se ele quiser, que só seria prejuízo, ele está puxando a mesma corrente. Né?
Só que ele está puxando a mesma corrente e a potência em Brasília era maior. Né? Então, ele vai gastar, perdão, me expressei mal. Ele vai gastar mais em Brasília. Só que se ele quiser o mesmo aquecimento, é isso que eu me equivoquei. Se ele quiser que a água aqueça da mesma forma, porque vai aquecer menos aqui em BH. Se ele quer o mesmo aquecimento, ele vai gastar mais em BH. Se ele quer água com a mesma temperatura, ele vai gastar mais em BH. Não tenha dúvida disso. Sim. É só desvantagem a 110. Né? Do jeito que está aqui, usando a mesma corrente, potência maior em Brasília, aqui o gasto é maior. Sem dúvida nenhuma. Do jeito que está aqui. Agora, se ele quer aquecer a água do mesmo jeito, ele vai gastar mais em BH. Tranquilos? Eu selecionei algumas questões só, até mesmo não dá para fazer muita coisa na aula. E na página 36, já dei um salto maior aí. Na página 36, eu selecionei dois exercíciozinhos. Eu acho que eles são, eu ia falar básicos, mas eles são fundamentais. Você entendeu? Eles são simples, só três em série e depois só três em paralelo, mas se você entendeu isso aqui que é mais simples, você consegue entender qualquer exercício. Parece absurdo eu falar isso, né? Mas você vai entender sim, porque é o conceito. Né? Não vai fazer circuito de engenheiro elétrico aqui não. Né? Então, para o nosso objetivo aqui, você entendeu essas três aqui, acabou. Beleza? Você vai entender, não vai ter dificuldade, mesmo em circuito aparentemente mais complexos, o raciocínio, o procedimento, a receitinha de bolo é a mesma. Beleza? Então, três resistores estão associados em série, como mostra o esquema a seguir aí, ó. 4, 5 e 3. Beleza? Estão ligados a uma bateria de 24. Questãozinha aberta. Determine, eu quero saber qual que é a corrente elétrica que passa pelo resistor. Beleza? Ô, gente, deixa eu só parar aqui um pouquinho que Grazi está me falando. Você tem aula de quê? A próxima aula sua é de quê? Inglês. Ah, tá. Então, tranquilo, então. Então depois eu olho o que, que é. Não é nada para vocês. O que faltou foi matemática. Bem, então beleza. É... A corrente elétrica que passa pelo resistor 5. Faz sentido a gente falar sobre a corrente que passa no resistor 5? Galera, como tem aqui um polo positivo e um polo negativo, e a minha corrente está saindo do polo positivo, minha corrente, a corrente vai passar em todo mundo. Essa é a característica do circuito em série. Vai passar por todo mundo aqui, ó. Então perguntar qual é a corrente que passa no 5, no 3 ou no 4 é a mesma coisa, né? E mais, nesse caso, como eu não tenho outro caminho para passar, é a mesma coisa que perguntar a corrente total. Né? Se for olhar, é a mesma coisa que perguntar corrente total. Beleza? Primeira coisa de sempre que eu vou fazer. Sempre, a vida toda. Primeiro passo. Né? Só uma dicasinha, não é um macete, nem gosto desse termo. Primeiro passo aqui é achar a resistência total. Se eu não sei qual que é a dificuldade para passar num lugar, como é que eu vou passar? Então eu tenho que saber qual que é a resistência total. Tá vendo? A corrente elétrica, embora está perguntando corrente elétrica, ela não passa em lugar nenhum sem antes conhecer qual a dificuldade, qual a resistência que ela tem que passar. Então, a primeira coisa é calcular a resistência total. E como está todo mundo em série aqui, ó, para colocar RS, é só somar. 4 mais 5 mais 3. Eu tenho aqui 12 ohms. Essa é a minha resistência total. Tá certo? Aí é 12 ohms. A minha ferradura que é feia, tá, gente? Isso aqui parece uma ferradurazinha. Então tá aí. Essa é a resistência total. Segundo passo é calcular, é jogar VRI. Depois que eu calculo a resistência total, eu jogo de VRI.
certinho? Então, jogando em VRI, qual que é a voltagem total? 24. Resistência é 12 e corrente elétrica. Então, minha corrente elétrica aqui vai ser uma corrente elétrica de 2 amperes. Tá certo? Eu acho que é lógico que vai vir situações em que calcular a resistência total vai ser um pouquinho mais complicadinho, tá? Mas pelo menos você grava a sequência de raciocínio, beleza? Isso aqui você vai ter que fazer independente do circuito elétrico que o cara te fornecer aqui, tá? Você vai ter que passar por isso aqui, beleza? Então, respondendo aqui, 2 amperes. A queda de tensão em cada resistor, bacana. E depois potência dissipada em cada resistor, né? E a corrente que fluirá no circuito se o resistor 3 queimar. Oh, boa pergunta. Então tá, primeira queda de tensão em cada um, ou seja, perguntar a queda de tensão em cada resistor é perguntar o mesmo que quanto de tensão de V que tem em cada um, tá? Então é o mesmo que perguntar, por exemplo, V1, por exemplo, V2 e V3, tá? Então, calculando V1, vai ser R vezes a corrente. A corrente é a mesma, então vai ser 3 vezes 2, né? 3 vezes 2. Eu tenho 6 volts. Dos 24, esse cara está consumindo 6. Beleza? V2. Mesma coisa. Mesma corrente. Então vai ser 5 vezes 2. 10 volts. Dos 24, esse consumiu 6 e esse aqui vai consumir 10. Quanto que sobrou para o outro aqui? 8. Mas, se você calcular, R vezes I vai ser 4 vezes 2, que é 8 volts. Tranquilos? Então tá aí. A queda de tensão significa que ele consumiu 24, tá? Tem 24 do lado de cá e 0 do lado de cá. Ó. 0 do lado de cá e 24 desse lado de cá. Opa, 24, né, cara? 24 volts. Então, dos 24 cai 6, né? Aí foi para 18. Quando chegou no do meio aqui, ó, caiu 10, foi para 8. Até chegou nesse aqui, ele consumiu 8. Chegou aqui, acabou. Beleza? Então, já foi. Letra A, letra B. Potência dissipada em cada resistor. Eu tenho várias maneiras de calcular isso agora, porque eu já calculei tudo. Eu posso usar tanto a formulazinha do meio aqui, como posso usar qualquer uma. Vou usar a mais fácil aqui, que é PV, tá? Potência. Se eu for calcular a potência, tá? Vou até passar isso para cá. Se eu for calcular a potência aí, tá? Então pulei para cá. A potência aqui vai ser, eu tenho já a voltagem de cada um. Então eu jogo PV para cada um. V vezes I. Aqui a mesma coisa. V vezes I. E aqui a terceira, a mesma coisa. V vezes I. Voltagem que é 6 vezes a corrente. A corrente é a mesma em todo mundo. Então vai dar 12 watts. Aqui vai ser 10 vezes 2, né? Vai dar 20 watts. E aqui embaixo vai ser 8 vezes 2, que vão dar 16 watts. Beleza? Se perguntar a potência total que foi consumida, só você somar todo mundo. Beleza? Então, tudo tranquilo, hein? Dúvidas? Você viu que é fórmula, né? Você lembrou a fórmula com calma e paciência. Fechou. E a última aqui, corrente que fluirá no circuito se o resistor de 3, né, que é esse carinha aqui,
queimar. Queimar significa ele interromper a passagem de corrente nele. Como não existe nenhum outro caminho, né, que é uma das principais características do circuito em série, por isso que está perguntando, né, aí a corrente vai ser, a nova corrente vai ser zero, né? Ele vai literalmente interromper totalmente a corrente. Esse é um exercício que serviria, se fosse conteúdo de prova, como revisão, tá? Eu calculei corrente, eu calculei corrente total, resistência total, eu calculei potência de cada um, eu calculei voltagem de cada um, né? Primeira voltagem, depois a potência. Então seria bem revisional mesmo, bem conceito. Tranquilos? Beleza? E o outro não vai dar tempo de resolver, não. Esse aí tá tudo ok? Mas dá pra começar pelo menos, né? Todo mundo entendeu isso aí? Copiou? Dúvidas? Pode passar, tem alguém copiando A ainda. potência total é só somar, né, cara? Seria só somar. Minha cara feia tá atrapalhando ali na hora que você for pegar a aula gravada. Mas seria só somar essas potências aqui. Tá certo? E quanto que deveria dar essa potência total? Bem, pensando na mesma fórmula, V vezes I, só você pegar 24, que é a voltagem total, vezes a corrente, que é a mesma para todo mundo, daria 48 watts. Se você somar isso aqui tudo, vai dar o quê? 40, deixa eu colocar mais para cá, 48 watts. Meio que é uma maneira de você também meio que tirar a prova. Será que eu não usei nenhuma fórmula errada, não? Será que eu fiz tudo direitinho? Então, se você conferir a potência total usando o V total e o I total, tem que dar o mesmo que as outras duas, os outros três aqui. Até é bom que você vê se você não errou nenhuma continha. Aqui é 10 vezes 2, tá? Tranquilos? Então é bom que fechou na hora certa aí. Então um abração para todo mundo. Até mais.